paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Hoje vamos estudar a lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Nosso texto áureo nos diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Em um tempo marcado por crises emocionais, essa é uma oportunidade valiosa para reconhecermos a ação do Espírito Santo como fonte de equilíbrio interior. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, ou seja, que expressa suas vontades, e livre. Ele pensa, sente, deseja e age. Nesta lição, nós vamos abordar a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Propósitos do nosso estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser geridos. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos e qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas. Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Pois é, irmãos, às vezes nas nossas ações, nos nossos desejos, nem sempre contemplamos aquilo que Deus espera de nós. Portanto, é interessante estudarmos acerca desse assunto e certamente vamos conseguir, estando dentro dos propósitos de Deus, experimentar muito menos estresse, muito menos ansiedade, muito menos depressão. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e também o nosso espírito. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito, e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. Primeiramente, vamos falar acerca das emoções. São reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Já o sentimento, por outro lado, são mais duradouros, o sentimento dura mais. Ele nasce das emoções, mas permanece por mais tempo e é percebido de forma mais consciente, como por exemplo quando sentimos gratidão ou solidão. A principal diferença é que a emoção normalmente passa rápido. Tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar por bastante tempo, às vezes até anos. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com essas emoções e sentimentos.
buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Não podemos dar margem a guardar sentimentos inadequados por muito tempo. Podemos acabar dando causa à raiz de amargura em nosso coração. Nossos principais afetos: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena de cumplicidade. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo, 2 emoções negativas e desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram a percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e angústia. Se antes viviam bem, depois do pecado experimentaram inúmeros sentimentos desagradáveis. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Porque depois que nós cometemos um erro, um pecado, irmãos, e o arrependimento surge, somente através do perdão de Deus é que podemos ser restaurados a uma vida satisfatória. Caso contrário, vamos carregar isso por longos anos. Vamos para o nosso tópico 2, emoções, experiência e controle. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Agimos por instinto. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, porque são repentinas, não temos controle sobre elas. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Quando sai da parte instintiva e já se transforma numa reação, precisamos decidir como agir. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, expõe essa verdade. Paulo aconselha os efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um pensamento pecaminoso. Hoje, quando estamos no trânsito, por vezes, se um carro nos fecha, experimentamos ali naquele momento uma ira. Poderia surgir dali um acidente. Contudo, cabe a nós decidir se vamos alimentar esse tipo de sentimento. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4,31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se que a ira, como emoção, ela pode acontecer, mas não como um sentimento. Como emoção, ela surge, mas como sentimento, só se a cultivarmos. Dizer eu sou assim mesmo para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo.
Às vezes a pessoa tem aquele pavio curto, né? Então é uma pessoa que por qualquer coisinha ela já explode. Isso daí ela fala, eu sou desse jeito mesmo. Não, é uma escolha. Você pode escolher ser diferente. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Existem pessoas que são iracundas. Então, isso precisa ser tratado, espiritualmente falando, precisa ser tratado. Precisamos cultivar o fruto do Espírito Santo em nós. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Nabal, lembra de Nabal? Era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e leve a transgressões. Não podemos achar que somos melhores do que as outras pessoas, que temos mais direitos que as outras pessoas. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Mas também existem aspectos positivos das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou para a fuga. Serve, portanto, como um ativador de nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação e totalmente vulnerável aos ataques. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Dando um exemplo em relação a essa questão da adrenalina, né? Se você está num local e um animal aparece tentando lhe atacar, automaticamente você tem aquela descarga de adrenalina. Você se prepara ou para lutar com o animal ou para fugir. E isso, muitas vezes, é o que salva a sua própria vida. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Ele ficou indignado e, com a sua indignação, expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o Mestre Jesus expressou durante sua vida em ministério. Então, as emoções fazem parte da nossa vida, mas precisamos selecionar essas emoções, das emoções as mais adequadas, né? Sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. Hoje em dia o que mais tem é mestre em motivação, em gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo. Verdade, eles possuem muitas vezes técnicas, até de neurolinguística, né? Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória, empreitada de serem emocionalmente invencíveis.
Irmãos, não existe pessoa invencível. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do auxílio de Deus. Sem Jesus não somos nada. Por mais conhecimento que tenhamos, por mais autocontrole, nada somos diante das batalhas espirituais que se descortinam dia a dia na nossa vida. Obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4:7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda dos nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, em obediência e humildade no modelo de Cristo. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando aos interesses pessoais. É difícil, irmãos, renunciar aos interesses pessoais, é difícil, mas é possível. Quando há essa disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrada através de orações e súplicas e um coração agradecido. Cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Não é fácil, mas é possível. Precisamos exercitar. Nossa conclusão. Não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos. Não somos nós, mas sim o próprio Deus. Se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito. Então, temos que estar sob o domínio do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa, sim, nos ajudar a dominar nossas emoções e sentimentos para vivermos em humildade e fé. Oh, glória a Deus! Espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês para a nossa lição de número 9. Que Deus abençoe a todos.